Oi, gente, tudo bem? Eu acho que essa fórmula, esse cálculo, é o principal para saber se você compra ou não compra uma cota de uma ação. O mais difícil de saber no mundo das ações é saber se aquela ação tá barata ou tá cara. Muitas vezes a ação tem R$ 50, mas ela está barata, porque aquela empresa paga dividendos. E é esse o cálculo que o Bazin, aquele autor do outro livro que eu trouxe para vocês, no Enriquecendo com Ações, faz. O Décio Bazin, investidor brasileiro, autor do Faça Fortuna com Ações e pioneiro na análise de dividendos do Brasil. Para o Bazin, ele calcula o preço de uma cota de uma ação pelos dividendos anuais daquela ação. Tudo bem? Ele desconsidera um pouco as ações de crescimento, que são o quê? São ações que as cotas vão crescendo ao longo dos anos e a empresa não paga tantos dividendos, porque ela está reinvestindo o lucro nela da empresa e não em pagar os dividendos aos acionistas. Então, o Bazin defendia comprar boas empresas, focar em dividendos, pensar em longo prazo e buscar renda passiva crescente através dos dividendos. Empresas boas, mais dividendos altos, podem indicar oportunidades. Então, são empresas sólidas, tipo os bancos, as seguradoras, as empresas de energia, são empresas, os commodities, são empresas que vão permanecer ao longo dos anos. Lucros consistentes, uma boa geração de caixa, porque se a empresa tem uma geração de caixa, o que ela vai gerar? Dividendos. E dividendos recorrentes. Atenção, muitas vezes uma empresa gera um ótimo dividendo no ano, mas deixa de gerar dividendos recorrentes. Não são boas empresas. Dividend Yield, né, o DY, eu já falei desse marco aqui em outros vídeos. Mostra quanto a empresa paga de dividendos em relação ao preço da ação, da cota. Isso aqui é bem legal. Pega o dividendos por ação e divide pelo preço da ação vezes 100, dá o dividend yield. Então você vai lá, a empresa paga 20 centavos por ação, custa R$ 10 a cota e você consegue fazer o cálculo. Vamos ver. E aí, menos de 3%, baixo, pouco atrativo para o método Bazin. 3 a 6, razoável, depende do setor e cenário. Mais de 6, interessante, faixa que Bazin buscava, então 7, 8. Olha que legal, tudo isso aqui você pode ir gerando cálculos, análise com calma, você mesmo analisando sozinho. No mundo das ações, dos investimentos, muitas vezes a gente vai conversar com algum amigo, alguma amiga e acaba ficando nervoso, nervosa, porque o amigo não entende bem. Porque a gente tem empresa, quais são nossos cálculos, então o ideal é você mesmo fazer um cálculo. Então, o preço da ação, vamos supor, R$ 20. Os dividendos anuais são 2. E aí o cálculo é 2 por 20 vezes 100, que dá 10%. Então, tem um ótimo dividendo yield. Então, você pode fazer com calma esses cálculos. Lembra do outro vídeo que eu falei dos sites para olhar, das informações que tem que ver, dos relatórios? Você vai fazendo esse cálculo com calma. O dividend yield de 10% significa que a empresa paga 10% do valor da ação em dividendos por ano. Pela lógica de Bazin, isso indicaria uma empresa interessante, desde que os fundamentos sejam sólidos. Vamos lá. O Bazin buscava um dividend yield acima de 6%. Por quê? De onde ele tirou esse número? Esse número é mágico? Não. Ele tem uma estratégia por causa desse número. É um critério mínimo. O dividendo alto sem qualidade é uma armadilha, né? Como eu falei, às vezes tem um dividendo alto naquele ano, mas foi só naquele ano. Por isso que eu gosto de olhar o status invest, que tem 5 anos ali da empresa, porque é o ideal para o mundo das ações, são 5 anos para avaliar. O lucro consistente ao longo do tempo, empresa financeiramente saudável, dívida controlada e administrável e histórico confiável de dividendos. Então, olhar esses dados todos da empresa é muito importante para ver se não foi algo assim só momentâneo e a empresa tem muita dívida, vai ter muito problema. Porque nas ações muita gente acaba perdendo dinheiro por estar vendendo ou por estar comprando ação de empresa ruim, né? Então o dividend alto é uma porta de entrada, não a aprovação final, né? A seguir, onde vem esse 6%? Aí eu vou explicar.
Então, lá no Status Invest, eu acho que é isso. Tem como ver o dividend yield da empresa. Eles mesmos já calculam. E aí você vai ver se é menos de 6, mais de 6. Tem empresas que têm menos de 6, são boas, como eu falei. São outros critérios para avaliar. E por que o Bazin, como eu falei, escolheu esse número? Bazin entendia que uma ação só vale a pena se pagar mais do que investimentos seguros, que são o quê? As ações fazem parte daquela categoria que são o quê? Renda variável. Então, elas vão variar. Você abre o seu aplicativo da sua corretora e tem um dia que vai estar com mais ou menos dinheiro se você tiver muitas ações, porque as suas ações são rendas variáveis. Mais de 6% vem da lógica da renda fixa, que é a categoria que ela é fixa, então ela não vai variar tanto a sua renda. O acordo ali, você vai ganhar mais 6%, você vai ganhar mais 6%. Nem mais nem menos. A ação precisa pagar, no mínimo, o mesmo, idealmente mais. Caso contrário, para que assumir o risco de uma renda variável? Concordo? Então, sempre essa ação não pagar mais de 6% de dividend yield, que é o quê? Que é o dividendo anual dividido pela cota da ação vezes 100, não vale a pena. É melhor ficar na renda fixa. E no nosso país, no Brasil, e aqui no Brasil a renda fixa paga muito, né? Juros aqui no Brasil são muito altos. Então, realmente a renda fixa no Brasil ainda é muito procurada porque ela te rende muito mais e com muito menos risco do que a renda variável, que é o caso das ações, né? Os 6% baseiam um piso mínimo baseado na lógica da custo da oportunidade e não um número arbitrário. Então, aprende cálculos assim. Você vê que são cálculos muito simples, se você não for da matemática, como eu, você consegue fazer com uma calculadora. Atalho de dividend yield, né, anual. Então, você pode fazer também, você pega um dividendo yield anual e multiplica por 16,67. Preço teto da ação do dividendo yield por 6%. Eu adoro fazer isso no Status Invest, né? Você vai lá, tá lá o dividend yield de 2 e aí você calcula pelo 16,7. É o inverso do retorno desejado de 6%. De 6%. É multiplicar por 16,67 é a mesma coisa que dividir por 0,06. Compreenderam? Então, esse livro do Bazin tem esses cálculos, você vê que é bem simples o cálculo. Na verdade, gente, investimentos, você não tem que ser um craque em matemática financeira para entender. Bem longe disso. Tem gente que é super boa em matemática exatas e não é boa em investimentos, por incrível que pareça, né? É uma pessoa que sabe fazer cálculo e tudo mais. Olha aqui um exemplo rápido. Tá lá, 1,20, tudo bem? Você pega que é o dividendo anual. No Status Invest tem. E você multiplica por 16,67 dá 20. Então, se a cota da ação tiver 22, 23, já está acima do preço teto. Se tiver menos, está abaixo do preço teto. Tudo bem? Então, ó, dividendo anual, 0,80 por 16,7 dá 13. Aí tem esse cálculo todo aqui para você pegar esse valor aqui do dividendo anual, multiplicar por 16,7 e ver o preço teto da ação. Quando vale pagar pela ação? O preço teto define o valor máximo que você deveria pagar para atingir um retorno desejado. Tudo bem? Quanto vale pagar pela ação? O preço teto define o valor máximo que você deveria pagar para atingir o retorno desejado, né? Dividendos anuais para ação, retorno desejado decimal, preço teto. Abaixo do preço teto, a ação potencialmente barata. No preço teto, retorno exatamente igual ao desejado. Acima do preço teto, o deal vai ser abaixo do desejado, menos atrativo. Calculando o preço teto, dividendos anuais, retorno desejado, 6% ao ano, tá aqui, né? 1, dividido dá 20. Então o preço teto tem que ser 20. E se o retorno desejado for de 8%? Aí vai ser dividendos anuais, 3 da ação. Você vai fazer 3 dividido por 0,08, tudo bem? E o preço teto vai ser 37,50. Então você pode aumentar essa porcentagem do dividendo yield para 8%, 7%. Nem todo dividendo yield alto é bom.
Um deal elevado pode ser sinal de oportunidade ou de armadilha. Tem que saber diferenciar, é fundamental. A empresa pode estar em crise, então a ação caiu muito, inflando o deal artificialmente. O lucro caiu, o dividendo pago foi calculado sobre o lucro, que não se repete. O dividendo yield não é sustentável, a empresa pagou mais do que gerou, não conseguirá manter. Né? E o endividamento crescente. A empresa paga dividendo enquanto aumenta a dívida perigosamente. Então a empresa não pode fazer isso. Empresa endividada é um perigo. O que mais analisar além do deal? O dividendo bruto? O lucro consistente ao longo dos vários anos, geração de caixa, a empresa converte o lucro em caixa real, dívida, endividamento controlado, decrescente, governança, a transparência, histórico e alinhamento com o acionista, setores defensivos tendem a ser mais previsíveis e histórico de dividendos, né? Pagamentos consistentes. Então você vê que são vários critérios, vários valores que você tem que avaliar para ver se uma empresa vale ou não ter na sua carteira. Setores que Bazin costuma buscar. Bancos, que são caixa forte, dividendos recorrentes, longa presença. Né? A primeira empresa que esteve na Bolsa Brasileira é o Banco do Brasil. Então, é um banco. Energia elétrica, demanda constante, receitas previsíveis. Não é todo mundo precisa de luz. Você não vive sem luz. O computador não funciona sem luz. Os bancos não funcionam sem luz. Seguradoras, eficiência, margens altas, baixa necessidade de capital. Saneamento, monopólio natural, receita regulada e estável. Holdings, participação diversificada, geração de dividendos. São vários tipos de empresa. Uma mesma holding, tipo a Itaúsa, que tem a Alpargatas e tem o Itaú dentro dela. E infraestrutura, contratos de longo prazo, fluxo de caixa seguro. Então, essas empresas são perenes, elas sempre vão estar por aí. Costumam gerar caixa forte, pagar dividendos recorrentes e sobreviver por décadas. A ideia não é comprar e vender, é acumular e reinvestir. Você tem que pensar com a mentalidade de investidor, tá? E não com a de trade, comprar na baixa, vender na alta, dependendo do time do mercado, operações frequentes e custos altos, estresse e volatilidade emocional. E qual tem que ser a sua mentalidade? Acumular ações boas com o tempo, reinvestir dividendos recebidos, aumentar o patrimônio continuamente e criar uma renda futura crescente. Você está investindo nas empresas do seu país, investindo nos negócios do seu país. E você vai ter um retorno, que é a construção do seu patrimônio. As ações são seu patrimônio, é um pedacinho seu naquela empresa. Dividendos, mais ações, mais dividendos. Então, comprar ações boas, receber dividendos, reinvestir em mais ações, patrimônio vai crescendo. E os dividendos vão, ao longo prazo, valendo mesmo que a cota diminua e aumente a longo prazo. Se você pegar na Status Invest, o gráfico de 5 anos, você vai ver que as ações elas realmente variam bastante as cotas. Mas estão pagando dividendos, você está tendo lucro com aquelas ações. O método excelente, mas precisa de complementos. Né? Análise fundamentalista, crescimento da empresa, qualidade da gestão e cenário econômico. Né? Juros, inflação, câmbio afetam os setores de forma diferente, né? Vocês sabem. A qualidade da gestão da empresa, gestores alinhados, crescimento da empresa. Como eu falo, empresas de crescimento pagam menos dividendos, mas elas vão valer. Porque tem uma hora que a cota vai chegar num nível que não vai aumentar mais, nem diminuir, e a empresa vai conseguir pagar dividendos para os seus acionistas. A conclusão é buscar ações mais baratas, diluir preço, teto como filtros de entrada, focar em dividendos e investir em visão a longo prazo e construir um patrimônio produtor de renda. Pensa assim, as ações, elas, além de a cota valorizar perto da inflação, ela também te gera renda passiva. Empresas boas dividendos. E tem efeito composto real. Então, tem que ter a visão de longo prazo. Não pode colocar uma ação hoje na tua carteira, né? E esperar que ela tenha um resultado daqui a uns meses. Tenha uma ação na sua carteira por mais de 1, 2, 3 anos para você poder avaliar aquela empresa. Tudo bem?
Até o próximo vídeo de educação financeira aqui no canal. Tchau!